indefinição da justiça com relação a uma série de temas inéditos, porque estamos vivendo pela primeira vez uma situação de pandemia mundial em um mundo que é globalizado, porque o pessoal fala, mas já teve outras doenças que se alastraram por vários países. Sim, verdade, mas não em um mundo globalizado no qual a pandemia, na qual um vírus consegue se propagar de uma maneira tão rápida, causando transtorno como esse, e impactando aí desde contratos empresariais até relações de família. E o que ocorre é que essas relações todas, elas requerem uma resposta imediata. Não dá para a gente esperar um judiciário que vai vir com uma sentença daqui um ano e meio, porque daqui um ano e meio, se Deus quiser, tudo voltou a uma nova normalidade, porque acho que normalidade do jeito que a gente conhecia não vai ser, mas enfim, teremos uma vacina e aí o que a gente vai fazer, né? Vai ser praticamente perda do objeto da ação, uma vez que nós precisamos das soluções para agora. Então, aquela sociedade que já era a sociedade do WhatsApp, que já era a sociedade dos tempos líquidos, eu já vim brincando há algum tempo, né, falando dos amores gasosos, agora nós viramos uma sociedade gasosa, porque no estado gasoso as moléculas estão muito mais agitadas, elas realmente se chocam e elas ficam muito mais instáveis. Então, estamos vivendo, sim, essa sociedade de tempos muito gasosos, uma sociedade que está altamente conflituosa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de muita insegurança e incerteza em todas as relações. E nós estamos vivendo também um grande momento de estresse, porque isso tem afetado as pessoas financeiramente, do ponto de vista relacional, essa questão do isolamento. Então, aqueles conflitos que já eram parte ali do nosso métier enquanto advogados, eles passam a surgir com uma frequência maior e com uma maior dificuldade de solução pela via judicial, né? O judiciário, eu ouso dizer que ele não vai dar conta de resolver tudo isso, porque nós temos aqui 220 milhões de brasileiros passando pelo mesmo problema, né, junto com o resto do mundo. Então, se nós já tínhamos ali um acervo de mais de 80 milhões de ações, imaginem só o que vai acontecer se cada um de nós resolver judicializar os nossos problemas de contrato, os nossos problemas familiares, que realmente vão começar a acontecer, já começaram, com muito mais frequência, porque eles precisam ser revistos dentro desse novo contexto e deste novo cenário. Então, este cenário que nos coloca um judiciário que já vinha atolado e um judiciário que se defronta, que se confronta com um desafio tão grande de ter que lidar com uma situação inédita, somado à questão humana que está envolvida. Em que sentido questão humana? Estamos todos agoniados, estressados, inseguros, receosos. Tudo isso faz com que nós tenhamos que lançar mão de técnicas cada vez mais humanizadas e cada vez mais efetivas para a solução dos problemas. E aí eu trago uma frase do Carl Jung que eu gosto muito. O Jung diz: todas as teorias, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de almas humanas que estão aflitas e que precisam muitas vezes da intervenção de um terceiro para ajudá-las, mas talvez não para solucionar os seus problemas. Até porque dentro de tudo isso é importante que nós preservemos a autonomia da vontade das partes, até porque cada família dessa que está passando por esta crise da pandemia, cada empresa que está enfrentando aí esses desafios ou do fechamento, ou então de contratos que têm que ser revisados, cada um deles tem características muito peculiares e muito específicas. E não dá para pensarmos em soluções mágicas e prontas. Nós temos visto aí algumas alterações legislativas significativas com relação a prazos, com relação a questões mais gerais, mas a verdade é que a gente não vai conseguir mudar o Código Civil inteiro e toda a legislação esparsa dentro de 2, 3 meses para fazer frente a esses desafios. E aí, dentro desse cenário, o que a advocacia pode fazer para contribuir para
como podemos dizer, muito mais do que pacificação, para contribuir para uma melhor organização da sociedade em tempos tão conflituosos, inéditos, atípicos como estes. Na verdade, nós temos que pensar em uma nova gestão desses conflitos. Uma gestão que eu tenho chamado de gestão estratégica, porque envolve sim montar uma estratégia. Cada conflito será abordado de uma maneira distinta. Se eu recebo no meu escritório duas famílias que estão numa disputa de guarda, eu tenho que ter em mente que muitas vezes não vai ser a mesma solução que eu vou conseguir chegar para as duas famílias, porque são dois sistemas distintos. Pode ser desde o número de filhos, passando pela localização da residência dos pais, pela profissão deles, seja o que for. Cada sistema desse familiar, cada sistema desse empresarial, cada contrato tem as suas características únicas. Características essas que precisam ser atentamente cuidadas, precisam ser, primeiro, identificadas, precisam ser cuidadas para que possamos dar uma resposta adequada para aquela situação. E dentro disso, o que nós percebemos hoje é que se o desafio é grande, porque efetivamente ele é, uma coisa era falar de gestão de conflitos antes do dia 15 de março. Outra coisa diferente é falar de gestão de conflitos agora, em que nós mesmos da advocacia estamos passando por conflitos de que espécie? Quem tem escritório está com o escritório fechado, está atendendo remoto, e aí precisa renegociar o seu contrato de locação com o seu locador. Então, estamos todos num momento bastante delicado da nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, a boa notícia é que existem, hoje, 2020, uma diversidade de métodos que podem ser empregados de uma maneira realmente eficaz. Nós temos ferramentas, nós temos instrumentos de gestão de conflitos, tais como negociação, conciliação, mediação, as constelações, e aí pensando no direito sistêmico, que podem ser empregados com o objetivo de aperfeiçoar essa prática realmente da advocacia. Mas, ao mesmo tempo em que eu coloco um cenário positivo da existência desses métodos, também trago a má notícia. A má notícia é que a maior parte da advocacia não está atenta a esses métodos. Grande parte da advocacia sequer se lembra de utilizar tais métodos quando recebe um caso. E vou contar aqui, sem revelar nomes por óbvio, uma colega entrou em contato comigo por inbox do Facebook há 2 semanas atrás. E a questão era a seguinte: oi, doutora Fabiana, tudo bem? Eu gostaria de trocar uma ideia com você a respeito de um caso que eu tenho, e para resumir bem a história. O caso era uma criança que foi registrada por um pai, mas na verdade que era filha de outro, e a mãe agora havia aberto a verdade para esse pai registral. E o pai registral, ele avisou a mãe que para ele tanto fazia, no seguinte sentido, é lógico que ele ficou bravo com a mãe, mas o que ele quis dizer foi, ele tinha já um vínculo afetivo com a criança e ele não iria abrir mão da paternidade. E aí a advogada, essa colega, vinha me perguntando qual seria a ação, a melhor ação para conseguir o DNA do pai biológico, para conseguir resolver essa questão, se era possível colocar os 2 pais no registro. E aí ela mandou um áudio, 2, 3 áudios, se não me engano, descrevendo a situação. E a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: o pai biológico tem ciência dessa situação? Ah, não. Eu falei, vocês já pararam para pensar em procurar esse pai biológico, explicar a situação e ver se existe um interesse e uma disponibilidade por parte dele para fazer um DNA e checar se a criança realmente é filha dele? Ah, não. Eu falei, porque essa seria a primeira porta que eu acessaria. Entrar em contato com o pai, explicar a situação, ver se consegue fazer um DNA. Se ele fizer o DNA e for comprovado, tentar algo consensual. Nossa, doutora, muito obrigada. Gente, isso não deveria ser uma novidade. Esse deveria ser o caminho a ser seguido. E isso não torna a nossa advocacia menor. Muito pelo contrário, torna a nossa advocacia mais eficiente. Se o advogado não é parte da solução, ele passa a fazer parte do problema.
E se era verdade uma frase que eu já dizia anteriormente, de que o advogado que realmente procrastinasse, o advogado que quisesse só honorários, não teria lugar na advocacia atual, agora, meus caros, depois desta pandemia, em que o mundo mudou, se nós não mudarmos o nosso paradigma, que já foi mudado de maneira forçada. Então, agora a gente precisa mudar aqui o nosso mindset. Mais do que o paradigma, a gente tem que mudar o mindset. Esse advogado ele vai estar fora do mercado. Porque nós efetivamente entramos na advocacia 5.0. Nós estávamos debatendo a advocacia 4.0, tentando entender o que era, e nós, de repente, fomos ali jogados com tudo, sem aviso prévio, na advocacia 5.0. Uma advocacia que aprendeu a se virar em 2 meses, em 2, 3 meses, que ficou aí sem o respaldo do judiciário, porque quem advoga sabe que nas primeiras semanas o judiciário estava bem confuso também, não se sabia o que iria acontecer. O judiciário continua um pouco confuso, digo por experiência própria. Eu tinha uma audiência em uma das minhas ações marcada para o dia 13 de agosto, saiu um despacho essa semana, cancelando a audiência, convertendo, era uma ação de alimentos, convertendo para rito normal, ante a incerteza de retomada dos serviços presenciais do Poder Judiciário. Ou seja, né, o próprio judiciário não sabe quando vai voltar. Vejam bem, porque ele bota uma data e depois vem outra e outra e outra. E como que eu faço para conseguir uma decisão judicial naquelas ações em que eu precisaria de uma audiência? Ah, Fabiana, mas tem aí a teleaudiência. Muito bem, teleaudiência em um país no qual mais de 50% da população não ganha metade de um salário mínimo. Essa população tem acesso à internet? Essa população tem acesso a um meio para participar de uma teleaudiência? Então, se não vai ser possível contar com o judiciário, ou contar do jeito que nós contávamos anteriormente, porque a gente ia lá, batia na porta do juiz, tentava despachar, a gente tentava dar uma celeridade ao processo, encostávamos ali a barriga no balcão do cartório da vara, para tentar falar, puxa, olha, meu processo está aqui há 3, 4 meses e não teve nem a juntada. Isso não é mais possível, os fóruns estão fechados. Os fóruns fechados e a vida continuando. Com todos os problemas possíveis e imagináveis, e inclusive os problemas inimaginados anteriormente, né? E nesse sentido, o papel da advocacia passa a ser essencial, mas de novo, como parte da construção da solução destes novos problemas. Porque eu acho muito engraçado quando nós advogados, né, nossa, minha culpa, quando a gente não se valoriza e fala assim, olha, o Tribunal de Justiça de tal estado, o STJ, o STF, prolatou essa decisão, esse vai ser um grande precedente. Gente, decisões novas só são prolatadas porque é a advocacia que faz a tese. É a advocacia que recebe o caso. É a advocacia que, dentro de um exercício criativo, tenta dar a melhor resposta para aquele conflito, coloca essa tese no papel, comprova essa tese com um conjunto probatório robusto, e aí o juiz simplesmente olha, né, a tese, a antítese e faz a síntese. Síntese quer dizer, não é algo que a magistratura cria, mas algo que a advocacia criou. Então, neste momento, nós passamos a ter um protagonismo ainda maior. Então, cabe a nós, efetivamente, compreendermos o nosso papel e cabe a nós compreendermos a relevância de atuarmos em um sistema multiportas. E sistema multiportas este que, como conselheira da OAB, faço questão de dizer que está previsto no nosso Código de Ética e Disciplina. Está previsto no novo Código de Processo Civil, que fala da mediação, mas fala também de outros mecanismos. Ele abre uma porta para que pensemos em outros métodos. Nós temos a lei de mediação, temos aqueles enunciados aprovados pelas jornadas de prevenção e solução extrajudicial de conflitos e pela resolução 125 de 2010 do CNJ, que é uma norma administrativa, mas que foi o começo de tudo, que foi o começo dessa grande ideia de se realmente resolver as questões, os litígios, de uma maneira que não fosse tão
beligerante, vamos assim dizer, tão heterocompositiva. Então, o que eu estou sugerindo aqui é uma advocacia que defenda a autocomposição entre as partes. Mas o fato de ser uma autocomposição não quer dizer que vai dispensar a intervenção de um profissional para auxiliá-las. Porque quem é parte do conflito, muitas vezes, sequer consegue identificar os seus interesses. E vamos falar disso lá na frente. A diferença entre posição e interesse e o papel do advogado, dentro de uma escuta bastante ativa, de perceber o que está por trás daquele problema que o cliente nos traz. Porque, às vezes, por trás daquele discurso de preciso mexer na guarda, preciso mudar os alimentos, preciso me divorciar, preciso fazer a partilha, muitas vezes percebemos que existem outras questões de outras ordens que pedem também um tratamento, que pedem uma atenção, que pedem uma solução. E tudo isso que nós estamos falando aqui são formas, sim, de garantir ao jurisdicionado, né, ao cidadão, agora eu não vou nem mais chamar de jurisdicionado, eu vou chamar de cidadão, de garantir ao cidadão, de garantir ao indivíduo que está passando por esse momento tão crítico da nossa história, um amplo acesso à justiça. Mas essa justiça com um J maiúsculo. E a justiça que não precisa necessariamente vir de uma prestação jurisdicional. A depender do caso, por óbvio, nós vamos, nos nossos escritórios, vamos falar sobre isso, pensar na melhor estratégia, nós vamos ali formular com a outra parte, com o nosso cliente, a melhor resposta customizada para a questão e teremos que levar para a homologação. Mas uma coisa é ajuizar um pedido de homologação de acordo. Outra, muito diferente, é levar para a mão de um magistrado que tem um acervo de muito mais de 8.000 processos, principalmente se pensarmos em termos de capital, uma questão muito específica de uma empresa, de uma família, achando que ele realmente vai parar, vai ler, vai tentar entender todas as peculiaridades daquele sistema para dar uma solução que seja não apenas legal, mas que seja justa para o caso concreto, que seja execuível e que seja realmente sustentável. Isso é uma grande ilusão. Nós sabemos que existem excelentes juízes, mas também sabemos que decisões judiciais, via de regra, mesmo quando o juiz tem essa sensibilidade, elas não agradam a pelo menos um dos lados. Isso quando não agradam a ninguém. Né? E aí nós vamos fazer o quê? Mas Fabiana, existem os recursos. Ótimo, maravilhoso. Na sociedade do WhatsApp, onde se você não responde em 1 hora, a pessoa tem um chilique, você vai falar de recurso, né? Já demorou 2 anos para o processo em primeiro grau, para obter uma sentença. Aí você manda para o Tribunal de Justiça via apelação. Maravilhoso, achei a ideia bárbara. O Tribunal de Justiça que tem o seu acervo também ali lotado, para você esperar mais 1 ano. E aí, de novo, ocorre perda do objeto, tem aquelas ações de guarda de disputa que quando sai uma decisão final, a criança já está com 17 anos e 10 meses, ou seja, vai valer por 2 meses a decisão, a criança, né, usando a terminologia do direito internacional, que até 18 anos chama de criança, a criança completa 18 anos, vira e fala assim, mãe, pai, tchau, tô indo, vou morar com a minha namorada, e os pais ficaram lá brigando durante anos. Para quê? Para ter uma sentença para a qual eles vão olhar. Dizer, nossa, olha, se essa solução tivesse chegado há 6 anos atrás, nós poderíamos ter aproveitado o nosso filho, que agora ganhou o mundo e foi embora. Então, vejam, é esse o cenário que nós temos hoje em dia. Né? E é engraçado que quando eu falava isso, até fevereiro, parecia uma coisa assim, eu via, né, quando os eventos eram presenciais, eu via aqueles advogados com aquela cara de desconfiança do gênero, essa advogada, essa mulher, será que faz sentido o que ela está falando? E a pandemia escancarou essa realidade, porque o cliente nos procura querendo uma decisão para agora. Ele precisa decidir agora, porque agora surgiu um problema novo, em um contexto inédito, precisando de uma solução. Solução essa que não tem precedente, porque a situação não tem precedente.
Então, vejam o nosso papel. Se nós somos os primeiros juízes da causa, que sejamos juízes. Aqui, quem tem dor tem pressa, diz a Luciane, com certeza. Que sejamos juízes, então, comprometidos, que sejamos juízes criativos, sensíveis, lembrando da frase do Jung, né? Lembrando que nós estamos lidando com almas humanas e que nunca antes houve tantas pessoas em depressão. A depressão já era, ano passado, um tema debatido como o mal do século. Os consultórios de psicólogos já estavam lotados. E, acreditem, os psicólogos perderam uma parte pequena da sua clientela. Porque as pessoas têm feito terapia. E tem pessoas procurando terapia agora online. Porque as coisas estão difíceis. E quem tem dor tem pressa. E quem tem dor sofre. E sofrer num ambiente de incerteza é pior ainda. Porque eu sequer tenho noção. É como ser jogado. É a diferença de nadar na piscina. Antigamente, advogar era nadar na piscina. Por quê? Porque na piscina tem borda. Em algum momento a gente ia achar a borda. Se a borda ia chegar em um mês, através de um conflito que seria resolvido de forma consensual, ou em 2 anos, ou 3 ou 4 anos, nos casos de conflitos judicializados, agora nós estamos advogando no meio do oceano. E o oceano não tem borda. Eu não sei onde está a próxima ilha, eu não sei onde está a próxima praia. Então, cabe a mim, utilizando os recursos que eu tenho, graças a Deus eu estou dentro do oceano, com alguns pedaços de madeira, algumas boias, com comida. Então, com esse arsenal, né, com esses instrumentos, nós vamos fazer uma gestão, vamos gerenciar esses recursos, essas novas ferramentas, esses novos métodos, para alcançar o resultado desejado. E, dentro deste contexto, nós temos que pensar que, mais do que nunca, nós precisamos transformar toda a informação a que nós tivemos acesso até hoje em conhecimento, né? Fabiana, qual a diferença? A informação estava jogada. A advocacia sabia que lá o novo Código de Processo Civil previa a mediação. Ela sabia que a mediação seria um dos primeiros atos processuais após a citação do réu nos casos de ação de família. Ela sabia que existia conciliação. Ela já tinha ouvido falar em negociação. Isso é informação. Tudo jogado. Né? Eu sei que existe, já usei uma vez, mas eu nunca me aprofundei, ou eu li um livro, mas nunca coloquei em prática. Agora é hora de transformarmos toda essa informação em conhecimento, em algo sólido. Então, nós temos que começar a aprofundar os nossos estudos e voltar o nosso olhar a estas outras formas de composição das partes. E que, diga-se de passagem, fazem de nós, advogados, muito mais protagonistas do que o processo civil, ou não vou falar do penal, porque no penal muitas vezes nós não conseguimos utilizar, mas no processo, principalmente no processo civil. Vamos ter aqui a processo civil, questões empresariais, deste gênero. Por que isso? Porque quem é o grande gerente, o grande supervisor, o grande dono do processo? É o juiz, que é o destinatário da prova. Então, é o juiz que é o destinatário da prova, ele que gerencia o processo, ele que vai lá dar um despacho saneador, ele que defere ou indefere a produção de provas, ele que decide ao final. Quando nós pensamos nos métodos autocompositivos, quando nós pensamos nos métodos de resolução consensual dos conflitos, nós trazemos para nós, advogados, mediadores, consteladores, uma grande parcela de responsabilidade para o encaminhamento eficaz daquela questão. Vejam que eu disse encaminhamento eficaz, eu não disse solução, porque quem vai solucionar é a parte. Nós vamos assessorá-los, nós vamos auxiliá-los, nós vamos trabalhar como consultores. Então, eu como advogada, eu vou chamar de advogada cooperativa, porque advogado colaborativo é o que tem a formação em práticas colaborativas e que vai atuar de uma maneira bastante específica, que a gente pode até mencionar mais para frente. Então, para não ter uma confusão de termos, eu como advogada cooperativa, como advogada que atua dentro deste novo paradigma de tentativa de solução consensual das questões, eu tenho na minha frente
um caminho completamente novo e um mercado também completamente novo a ser explorado. Por que isso? Porque a advocacia, até 2 anos atrás, porque, se não me engano, foi ano passado que houve a alteração dos currículos de direito, não necessariamente tinha acesso a aulas, cursos, né, disciplinas, como a gente fala na faculdade, disciplina de mediação na faculdade. A disciplina de mediação, ela passou a ser obrigatória ano passado. Quer dizer que somente os profissionais que vão ser formados é que necessariamente tiveram acesso à teoria da mediação. Então, que dirá constelações familiares ou direito sistêmico? Tudo isso é muito novo. E tudo isso faz parte deste contexto. E que contexto é esse? Um contexto de complexidade, um contexto multifacetado, um contexto sistêmico. As coisas não estão mais separadas. Quer coisa mais sistêmica do que essa pandemia? Ai, Fabiana, que é isso? Por quê? Porque foi algo que começou lá numa província da China. E eu preciso confessar aqui, porque quem já ouviu minhas palestras sabe que eu confesso mesmo, não tenho medo de falar que errei, que fiz besteira. Em janeiro, eu fui chamada para dar uma palestra. E tinha que falar sobre temas atuais também. Aí, temas atuais, eu lembro que eu fiz uma pesquisa no Google para ver quais eram as notícias da semana e apareceu ali coronavírus, pandemia. Eu olhei e falei, coronavírus? Falei, deixa eu ler o que é esse coronavírus, né? Porque corona, no primeiro momento, você tem a ver com coração? Total ignorância em janeiro. Li a notícia e falei, isso aí é na China. Imagina. Sem brincadeira, gente. Eu tinha anotado coronavírus na minha lista, eu risquei. E fui ver os outros temas da semana. E na minha fala, sequer mencionei o tal do coronavírus. E na minha cabecinha, ingênua, inocente, coronavírus era um problema localizado na China e que, no máximo, iria pegar alguns países da Europa e que nós estaríamos aqui tranquilos e que, inclusive, agora em julho eu iria viajar para Campos do Jordão, com férias, com tudo, porque esse seria o ano, né, para a gente poder compensar aquilo que deu errado, aquilo que não foi bom em 2019. Pois bem, da China para a Europa, da Europa para o mundo. E chegando no mundo inteiro, o coronavírus começou a fazer parte da nossa realidade. Nós estamos utilizando máscaras, nós estamos trabalhando de casa, nós estamos nos entupindo de álcool gel. Né? Eu brinco que no final da quarentena vai estar todo mundo viciado em álcool gel, pelo menos, né? Porque já virou um hábito. Então, tudo isso mostra que nós temos um grande sistema global. E que, do mesmo jeito que nós temos um sistema global, nós temos outros microsistemas. A família é um sistema que foi afetado pelo coronavírus. A empresa é um sistema que foi afetado pelo coronavírus. Aquele contrato de fornecimento entre aquelas duas entidades pode ser considerado um sistema que foi afetado pelo coronavírus. Ou seja, o coronavírus conseguiu, né, uma coisa que começou lá naquela província, afetar praticamente todos os sistemas que envolvem os seres humanos. Passando por políticas públicas, sabendo que os nossos gestores têm aí o desafio de criar hospitais, de leitos, respiradores, passando por empresas que tiveram que fechar, passando por famílias. Então, acho que essa experiência, por pior que ela possa ser, porque ela é traumática, ela nos dá uma prova concreta de que, efetivamente, as coisas acontecem dentro de sistemas. E se a gente está falando de sistema, nós estamos falando de alguns elementos unidos em um mesmo ou por um mesmo contexto. O sistema não é um sistema de um. A questão é sempre relacional. E, neste caso, nada mais sensível, nada mais humano do que dar a oportunidade aos integrantes deste sistema de resolver o problema que ali surgir. Então, para terminar essa introdução e passarmos a falar desses caminhos mais específicos, eu gostaria só de deixar essa frase para a advocacia, principalmente para a advocacia que estiver nos assistindo hoje e que ainda não estudou, não se interessou por mediação, por práticas colaborativas ou por direito sistêmico, que é a seguinte: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego.
E agora nós temos prego, nós temos parafuso, nós temos outros materiais. E talvez o martelo, que era a ação judicial, não seja a ferramenta mais adequada para a solução destes problemas mais específicos. Nós precisamos começar uma prática que é diferente daquela prática tradicional, daquela prática processual que nós estudamos durante os 5 anos da faculdade. Então, obrigatoriamente, para quem não havia ainda mudado o seu paradigma, esses profissionais eles foram literalmente empurrados para um cenário em que o paradigma precisa ser transformado. Eu preciso pensar na ampliação do escopo de atuação da advocacia. A advocacia agora não só como uma advocacia ou consultiva ou contenciosa. Lembram-se dessas divisões dos grandes escritórios? Consultivo, quando eu vou prevenir um problema, quando eu vou dar um parecer. Contenciosa, quando eu ajuizo uma ação para ser resolvida pelo método heterocompositivo. Não, agora existem outros caminhos. Eu preciso de uma advocacia que auxilie as partes, empodere as partes, muito embora essa palavra seja uma palavra meio feia e questionável, né? Então vamos dizer assim que nós vamos capacitar, melhor do que empoderar, que nós vamos capacitar as partes a resolver os seus problemas. E essa capacitação, ela vai se dar através da nossa orientação, através da identificação dos interesses, através da visão integrativa das resoluções de conflitos e principalmente através da nossa maior capacitação. Para eu capacitar o cliente, o indivíduo, o cidadão, a resolver o seu próprio problema, a enxergar o problema tal qual ele é e a construir uma solução para ele, primeiro eu preciso estar capacitada, eu preciso conhecer as técnicas, eu preciso conhecer as ferramentas, eu preciso conhecer os modelos, né? Tudo que eu tenho ali de forma de solução de conflito. E essa nossa formação, gente, é uma formação que ela vai ser contínua. Porque hoje a gente vai falar um pouco de mediação, de direito sistêmico e de práticas colaborativas. E um pouquinho de negociação. Mas a verdade é que em muitos problemas, em muitos conflitos dessa sociedade multifacetada e complexa, eu vou precisar combinar técnicas. E não me surpreenderia se daqui 1, 2 anos aparecesse mais uma ou 2 ou 3 outras formas de composição consensual para aqueles litígios, para aqueles litígios, no caso, quando já tem ação em andamento, ou para aqueles conflitos, nos casos em que ainda não foram ajuizados. E falando nisso, só para que eu não esqueça, os meios alternativos de solução de conflitos, ou meios adequados de solução de conflitos, ou meios consensuais de solução de conflitos, cada autor prefere um nome, independentemente de qual nomenclatura utilizemos, a questão é, eles podem ser utilizados em qualquer momento do processo. Então, mesmo naquela ação que já está em trâmite há 2, 3, 4, 5, 10 anos, tem como utilizar o método? Tem. Peticione, peça uma suspensão, fale com o advogado da outra parte, converse, decida qual a melhor forma para tentar resolver esse conflito extrajudicialmente, peticione nos autos, peça suspensão do processo, diga que vocês vão tentar uma negociação, que vocês vão tentar uma mediação, que vocês vão tentar utilizar constelações familiares para depois voltarem a conversar. Então, veja, principalmente agora, em um contexto de escassez de recursos, pode ser que aquele inventário que está parado há 15 anos precise de uma solução mais imediata, que não possa esperar mais 3, 4 anos. Por quê? Porque aquela família tem bens. Os bens vão ter que ser partilhados. Então, por que não sentar e conversar e partilhar agora? Para que agora eu tenha recursos para sobreviver a esta pandemia, para sobreviver à possível recessão. Vocês me entendem onde eu quero chegar? A mesma coisa para as empresas. Imaginem só empresas que estavam litigando entre si, ou empresas que estavam, os sócios que estavam litigando. Gente, a coisa que eles menos precisam nesse exato momento é de um litígio.
Porque já tem problema suficiente para eles resolverem no âmbito empresarial, no âmbito do empreendedorismo deles. Então, se o advogado for capacitado, tiver ampliado as suas competências para atender esses clientes, para atender esses cidadãos de uma maneira mais integrativa, melhor será o resultado alcançado pelas partes. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso tirar da cabeça essa cultura da sentença, que foi aquilo que aconteceu com aquela colega que me questionou via inbox, de que tudo que eu tenho que fazer é botar no papel, peticionar e mandar para o juiz decidir. Não, não. Não precisa ser assim. Em alguns casos, vai ter que ser assim? Sim. O processo judicial, ele continua sendo uma das portas. Mas vejam, uma das portas. Eu não disse porta principal. Então, primeiro, as portas são muitas e o judiciário não é a principal. Na verdade, bem verdadeira, não existe porta principal. Existe porta principal para um contexto, para um conflito específico. Pode ser que aquele conflito que chegou no meu escritório tenha como porta principal a mediação. Pode ser que um outro conflito de outra natureza que chegou no meu escritório tenha como porta principal a questão da negociação. Pode ser que aquele outro que chegou no dia seguinte tenha como porta principal práticas colaborativas. Pode ser que aquele conflito que me chegou tenha um cheiro esquisito de afeto no ar, tem um cheiro estranho de muita mágoa, rancor, ressentimento, de repetição de padrão familiar naquela fala. Pode ser que a porta seja o direito sistêmico. Agora, também pode acontecer, é lógico que a gente não vai deixar de lado, que a porta seja o processo judicial. Né? Vou dar aqui um exemplo. Chega no meu escritório hoje um paciente, como aconteceu ano passado, que precisa de uma transfusão de medula óssea. E o convênio negou. Gente, era um senhor que precisava de um transplante de medula urgente. Então, ali foi caso de ação judicial, com pedido liminar. E, realmente, ajuizei às 5 horas da tarde, às 7h30 da noite, o juiz ficou um pouco depois, publicou a decisão do liminar, que nós levamos ao hospital, ele resolveu a questão dele. Mas vejam, é um caso muito específico de saúde, que não pode esperar 24 horas, 48 horas, não pode esperar que a gente sente, faça uma reunião, reflita, identifique o interesse, até porque o interesse ali já está claro. O interesse é quero sobreviver. Né? Ali quero sobreviver e se não conseguir esse transplante, né? Eu falei transfusão, não é transplante de medula, vou morrer. Então, eu preciso de algo urgente. Então, vejam quantas portas existem e vejam qual é o meu trabalho como advogada. O meu trabalho é olhar para a história que o cliente me traz, olhar para aquela narrativa, dentro da narrativa, extrair qual é o conflito, porque o cliente senta na nossa frente e fala. E fala, e fala, e fala. E eu sou uma advogada que tenho muita dificuldade. A questão da empatia é uma coisa que às vezes eu tenho que trabalhar ao contrário, né? Porque eu tenho uma escuta muito ativa e tenho muita empatia. E quando eu tô vendo que o copo tá transbordando e que a pessoa tá conseguindo esvaziar o copo, eu tenho uma dificuldade imensa de botar limite na duração da reunião, na duração daquela fala. Às vezes eu faço uma pergunta ou outra, que faz parte da escuta ativa também, para que você consiga identificar o problema. Mas o que vem é uma grande narrativa. Uma narrativa que, se for caso de família, vai começar lá atrás, quando a família chegou do navio da Itália no Brasil. Ou então vai lá quando os dinossauros foram extintos e surgiu o primeiro ser humano até o momento presente. Então, dessa narrativa enorme, o meu papel é ter uma escuta ativa e saber identificar qual é ou quais são os conflitos. Então, eu vou e identifico o conflito. Falei, então, senhora fulana, o que a senhora está me dizendo é que existe um problema assim, assim, assado. Eu vou sintetizar, eu vou colocar em termos mais concretos o que está acontecendo com aquela pessoa. Identificado o conflito, eu vou começar a conversar com ela, porque o que ela me traz é o que ela quer. E o que ela quer é uma posição. A pergunta é, para que você quer o que quer? Quando eu pergunto para quê,
eu tento me aproximar do interesse. Eu quero um aumento de pensão porque estamos na pandemia e meu filho está ficando em casa. Ok, mas para quê? Porque pode ser que a resposta seja, Fabiana, eu preciso de um aumento de pensão, porque eu estou trabalhando de home office, meu filho está em casa, isso está atrapalhando a minha produtividade, eu estou ganhando menos, estou gastando mais de água, luz e alimentos. Aí a pergunta que eu faço é, será que só o aumento de pensão é uma solução? Será que não pode chamar o pai e, de repente, pensar provisoriamente, temporariamente, para este período excepcional, em alguma alteração das regras de convivência? Uma semana com um, uma semana com o outro? Porque aí eu tenho uma semana em que eu consigo trabalhar. Eu tenho uma semana em que eu tenho menos despesas em casa, com alimentação, com água, com luz. Então, vejam, se eu tenho esse olhar sensível e consigo identificar qual é o interesse, porque o interesse dessa mãe é, ela precisa reduzir custo, mas ela também precisa trabalhar. E ela está com problema. Como ela está trabalhando menos, porque ela precisa fazer o homeschooling, precisa fazer a limpeza da casa, precisa fazer tudo e mais um pouco, ela precisa de um aporte maior que venha do pai para conseguir dar conta daqueles custos todos e daquela perda de receita que ela teve. Mas esta questão de aumento de pensão não é a única solução. Pode haver outra, certo? Então, é disso que se trata. Primeiro, identificar o conflito. Segundo, identificar os interesses envolvidos. E tendo o conflito delineado e os interesses identificados, avaliar qual porta eu vou bater primeiro. Por isso se chama gestão estratégica. Porque eu tenho que ter um plano A, um plano B, um plano C. Pode ser que eu bata a porta da mediação e que não dê certo. Porque lembrando, gente, mediação não é panaceia. Nenhum método é panaceia. Então, por isso é uma gestão estratégica, por isso uma visão integrativa. Porque, de repente, naquele conflito específico, eu posso chegar à conclusão de que eu preciso de mediação, mas eu também preciso de uma constelação de uma das partes, porque a constelação talvez ajude a ampliar a consciência, a ampliar a visão sobre o conflito e aí possibilite realmente que as partes cheguem a um consenso na mediação. E pode ser que eu esteja atuando em um caso como advogada colaborativa, na qual no meu contrato ali tem uma cláusula de não litigância, a gente vai falar um pouco mais especificamente disso já já, e que eu perceba no meio daquelas reuniões a quatro, né, eu, meu cliente, o outro colega advogado e seu cliente, que eu preciso da mediação. Então eu vou usar as práticas colaborativas com a mediação, porque tem alguma coisa que aquelas partes envolvidas no conflito precisam conversar. Elas precisam elaborar melhor, precisam aperfeiçoar a comunicação para que a gente consiga seguir com as práticas colaborativas. Mas aí o mediador identifica que aquele discurso, aquela comunicação que não flui, talvez seja um padrão familiar de um deles. E aí o mediador conversa com o advogado e sugere uma constelação. Então vejam, estratégia. E pode acontecer. No pior dos casos, naqueles casos, sempre brinco, né, no caso patológico, né, que eu tentei as práticas colaborativas, foi para mediação, foi para constelação, e aí eu vou ter que usar o martelo mesmo na cabeça do cliente, porque nada deu certo, a pessoa fica ali, não arreda o pé, e aí a gente vai para o judiciário. Estratégia. Lembra que eu falei? Plano A, plano B, plano C? Só que, se tivesse sido resolvido pelas práticas colaborativas, teria sido mais barato. Se tivesse sido resolvido pelas práticas colaborativas com a mediação, teria ficado um pouquinho mais caro do que só as práticas colaborativas, mas o resultado teria sido mais eficiente. Se tivesse sido resolvido pelas práticas colaborativas combinadas com a mediação e com a constelação, talvez eu tivesse resolvido ainda um trauma de uma daquelas partes, além de solucionar o problema. Então vejam, coisa que o judiciário não vai fazer. O judiciário não vai fazer isso. O judiciário, via de regra, ele vai acirrar o conflito. Porque se eu já estou com problema com a outra parte e bate um oficial de justiça na minha porta em época de isolamento social, né?
Mas eu fico imaginando a situação, eu descendo de máscara, né, para atender o oficial de justiça e assinar a contrafé. Imagina a felicidade do cidadão ao receber a notícia de que ele vai ter que contratar um advogado para apresentar uma contestação no prazo de 15 dias úteis, de tempos em que a gente nem sabe que dia é hoje, né? Hoje eu sei que é sexta porque hoje tinha live. Porque tem dia da semana que, se vocês me perguntarem, eu não sei nem que dia que é. A não ser quando eu tenho prazo para cumprir. Que aí eu já boto até na agenda, né? Aí eu falo, olha, eu boto na agenda do celular, para o celular apitar, prazo para cumprir. Porque a gente está vivendo realmente uma situação muito esquisita, para dizer o mínimo. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós temos aí uma transformação social ocorrendo e ela não pediu autorização para acontecer. Ela não pediu passagem. Ela simplesmente chegou e todos nós estamos nos adaptando a ela da melhor maneira possível. E já que a adaptação é inevitável, por que não uma adaptação profissional que seja também mais humana e mais eficiente? Preciso entender que os meios são integrativos, que uma coisa não exclui a outra. Outro dia me perguntaram, Fabiana, você é o quê? Você é advogada colaborativa? Você é mediadora? Você é consteladora? Eu falei, não, primeiro, consteladora não sou, porque eu sou uma interessada em direito sistêmico. Constelador é aquele que faz um curso enorme, com uma carga horária altíssima e se capacita para isso. Então, essa resposta eu posso dar categoricamente. Sou consteladora? Não. Sou uma advogada cooperativa interessada nas regras, na teoria do direito sistêmico, que, no meu entender, explicam muita coisa. Sou mediadora? Também. Sou advogada colaborativa? Também. Ah, mas então, o que você é? Sou advogada, porque existem momentos em que eu litigo, existem momentos em que eu sou advogada colaborativa, existem momentos em que eu atuo como mediadora. E lembrando que quando eu boto o chapéu de mediadora, eu não posso colocar o chapéu de advogada no mesmo caso, certo? Lembrando que é cada qual, cada qual no seu quadrado. Né? Se eu resolvo participar da construção da solução para aquele conflito específico como mediadora, é como mediadora. Não vou poder depois ser advogada das partes. Se eu estou como advogada, eu não posso virar mediadora no meio do caminho. Eu posso atuar como uma advogada cooperativa que facilite a comunicação entre as partes, mas eu não sou neutra, porque eu já recebi informações anteriormente, eu não sou imparcial e aquilo que eu estou fazendo não é uma mediação, certo? É uma facilitação de um diálogo, que também é uma técnica bastante efetiva. Em um momento de tanta polarização ideológica, em que o mundo se dá em preto ou branco, e eu gosto de brincar, agora vou fazer uma brincadeira para descontrair nesses tempos tão sérios, o mundo se dá em 50 tons de cinza, que é muito mais interessante, gente. Não é nem preto nem branco, né? Tem 50 tons de cinza no mínimo para a gente pensar. Eu posso ser uma facilitadora daquela comunicação entre as partes. E aí eu não sou mediadora, eu não sou advogada colaborativa, eu sou simplesmente uma facilitadora. E quando eu faço isso, eu estou integrando técnicas, integrando ferramentas. Por quê? Porque as peculiaridades daquele caso concreto me fizeram chegar à conclusão de que o melhor encaminhamento para que aqueles envolvidos conseguissem uma solução seria através dessa facilitação. Porque, talvez porque eles sejam resistentes à constelação, talvez porque eles não queiram pagar uma mediação e não acreditem. Não sei. Gente, o ser humano, nós temos hoje 7 bilhões de microsistemas, né? Porque nós somos um sistema. Se pensarmos que nós temos todos os nossos órgãos, que nós temos todos os nossos conflitos, nós já somos um sistema em si, complexo, que integramos outros sistemas, o sistema familiar, o sistema da empresa, o sistema OAB, para quem participa da OAB, o sistema do clube, o sistema da escola. Então, veja, para cada um desses sistemas, para cada conflito que ocorrer em cada sistema específico, eu vou ter uma construção por parte do advogado de uma estratégia customizada, porque ele está construindo a estratégia tendo em vista o caso concreto, tendo em vista as peculiaridades, as especificidades que lhe são trazidas. Então, vejam a importância da advocacia e a valorização que esse tipo de prática dá
aquele cliente enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Ali você está lidando com um problema de uma pessoa. Eu vou ser sincera, no meu escritório eu tenho um problema seríssimo, porque os escritório grande não tem como, né? Assim, eu tenho uma boutique jurídica, vamos assim dizer, mas escritório grande tem lá, ó, o processo número tal, tem os números. Eu tenho um problema seríssimo de numerar processo, porque os processos, eu conheço caso por caso. Eu brinco que eu sei o nome do cachorro da família, eu sei o nome da empregada, eu sei tudo, porque é uma prática customizada. O tipo de conflito que eu atendo para poder construir acordo, eu preciso me inserir, né, naquele sistema um pouco. Inserir não é o termo certo, embora quando eu participo da construção da solução, eu passo a fazer parte do sistema, nem que seja temporariamente. Então, veja a minha responsabilidade, porque eu passo a fazer parte do sistema e aí tem dois caminhos. Ou eu estrago mais e sou parte do problema, ou eu resolvo e vou ser parte da solução. E o problema é que se eu estragar, eu sou parte temporária, né? Eu entro no sistema, estrago tudo e saio e vou viver minha vida. Porque eu tenho essa independência, porque eu entrei no sistema profissionalmente falando. Vejam. Então, uma vez que nós entramos no sistema do outro, seja ele qual for, empresarial, contratual, familiar, eu tenho que ter a responsabilidade de fazer uma intervenção que seja benéfica. Pode até ser que não se chegue a um acordo. Ai, Fabiana, mas como assim? Benéfica sem acordo? É, benéfica sem acordo. Se eles melhorarem a comunicação, pode ser que o acordo surja daqui 2 anos. Eu criei um caminho, um início de um caminho para um acordo futuro. Ou não se chegou ao acordo, mas as partes voltaram a se respeitar e voltaram a se ouvir. Intervenção benéfica. Que esses meios adequados, que os meios integrativos de solução de conflitos geralmente proporcionam. Agora, vamos falar um pouco de cada um desses meios, porque eu estou vendo que o meu tempo está passando e eu falo demais, esse é um problema meu, né? Bom, vamos falar do papel do advogado. O que o advogado precisa, né? Falando para você, colega, que está aí nos ouvindo nessa sexta-feira à noite, né? Não foi pro barzinho, né? Preferiu ficar ouvindo a gente. O bom da quarentena é isso, né? Quem tá todo mundo em casa, então pelo menos a gente usa o tempo de uma maneira produtiva, para aprender, para refletir. E lembrando, gente, uma coisa que eu também sempre falo, aqui eu estou trazendo algumas reflexões, algumas provocações, sem nenhuma vontade, sem nenhuma pretensão de querer estar correta. A verdade com este V maiúsculo é algo que eu dispenso e eu prefiro dizer que aquilo que eu estou falando é uma versão da realidade e que pode ter um outro colega que atue numa outra área, que atue em uma outra região do Brasil e que vire para mim e fale, olha, Fabiana, isso que você falou é tudo muito bonito, mas aqui especificamente não dá. Ok. De novo, lembra que a gente falou? Nós estamos vivendo numa sociedade multifacetada, complexa. Então, nada vai ser panaceia. Enfim. Mas quais são as habilidades do advogado? O advogado ele precisa de novas habilidades. Ele precisa atuar de maneira diferente daquela lógica tradicional que ele vinha atuando para os profissionais que têm inscrição na OAB há mais tempo, ou mesmo daquilo que ele aprendeu naqueles 5 anos de processo civil para os advogados mais novos, porque ainda existem advogados mais novos que são altamente beligerantes, porque eles aprenderam na faculdade que advogado é aquele que ajuiza a ação. Não. Nossa, advogado pode ser um profissional que atua em um papel de assessoramento jurídico. Eu mostro para as partes quais são as molduras, as balizas dentro das quais elas poderão resolver aquela situação. Porque eu tenho conhecimento técnico da lei. Eu posso dizer, olha, isso que você quer fazer é ilegal. Isso o Ministério Público não vai aprovar. Isso aqui é nulo se você colocar no contrato. Então, eu tenho esse papel de assessoramento jurídico. Eu preciso respeitar o protagonismo do cliente. Eu detenho o conhecimento técnico jurídico. Eu detenho o conhecimento do método a ser empregado. Mas eu não detenho, como eu posso dizer, o controle ou as informações todas necessárias sobre o conflito, né? O cliente é o especialista no conflito. É ele que está lá todo dia vivendo aquele problema. É ele que sente na carne o problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O cliente nos procura
mas ele é o protagonista. Lembra que eu falei assessoramento jurídico? Eu sou uma assessora, eu sou uma consultora, eu sou alguém que vai facilitar a construção de um consenso para aquela pessoa que me busca profissionalmente. Só que para isso, eu preciso ter conhecimento da teoria do conflito. Quem fez curso de mediação estudou isso. Quem não fez, daqui a pouco, eu tô com uma pilha de livros aqui que eu separei, e olha que eu não separei todos, que senão eu ia ficar aqui a noite inteira mostrando livro aqui para vocês. Mas eu tenho alguns que eu separei aqui que eu queria mostrar depois, ao final, para quem ficar interessado, né? Desde mediação, passando por práticas colaborativas, passando por comunicação. Eu detenho a técnica, mas eu não sou o protagonista. Ok? Eu tenho que ter conhecimento da teoria do conflito, eu tenho que ter técnicas e ferramentas de comunicação. O advogado trabalha com a palavra. Aí agora eu vou pedir licença que eu vou tirar o chapéu de advogada e vou colocar o chapéu de linguista, porque eu sou apaixonada por linguística, e linguística é a minha primeira formação. Para quem não sabe, a minha primeira formação foi em letras, português e linguística. Só depois, quando eu tinha 27 anos, depois de dar aula durante 9, foi que eu fui estudar direito e virei advogada, né? Agora, isso faz pouco tempo, né? Eu falei 27 anos, falei 2 anos atrás que eu decidi estudar direito. Afinal de contas, né, vocês estão vendo essa carinha de 29, mas na RG é 40, bem completado semana passada, mas enfim, só depois que eu estudei direito. E a linguística é extremamente importante naquilo que diz respeito à teoria da comunicação. Por quê? Porque tudo é uma grande narrativa. O conflito nasce na comunicação irregular, na falta de comunicação, porque tudo comunica. Ah, mas Fabiana, ele não falou nada. Comunicou. Como assim ele não falou nada? Não falar nada é uma comunicação. Se você está brigando comigo e eu fico quieta, é uma reação, não é? Eu preciso interpretar esse silêncio. O que esse silêncio da Fabiana quer dizer? É anuência? Ou ela tá pensando, não, saindo daqui eu vou procurar um advogado e eu vou te ferrar, eu vou conseguir tudo judicialmente. Então vejam, eu preciso ter conhecimentos de teoria da comunicação e ferramentas para ajudar os meus clientes a conseguirem realmente retomar, restabelecer uma comunicação efetiva entre eles. Hoje, obviamente que não vai dar tempo, mas eu diria que a principal ferramenta da comunicação que eu tenho que ter, ou duas das principais, é eu ter uma escuta ativa, ensinar o meu cliente a ter essa escuta ativa. E a pergunta, gente, a pergunta é a maior ferramenta que nós temos. Eu tô numa fase, depois de fazer tanto curso, né, que a gente faz de mediação, estuda um pouquinho de direito sistêmico, aí faz práticas colaborativas e começa a falar sobre isso. Eu tô numa fase que sobre as minhas convicções, eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas sobre as minhas convicções. Então, o que dirá sobre o resto? Né? Eu não assumo nada. Isso chega a ser até meio chato, porque às vezes tem cliente que não gosta. O cliente fala uma coisa, eu falo, eu não entendi. Você pode voltar nesse fato que você me narrou e explicar o porquê? Ah, ok. Você está me dizendo que você quer isso, mas para que você quer o que você diz que quer? Então, a pergunta, ela clareia, ela explica muita coisa. Principalmente na questão do conflito, porque lembra, o conflito surgiu na comunicação. E muitas vezes ele vai escalar na falta de comunicação entre as partes. Então nem elas sabem exatamente o que está se passando com o outro. Se eu coloco as duas juntas e faço perguntas, ensinei a uma das partes a ter escuta ativa, ensinei a outra a perguntar, e ela vai ouvir, porque nesse caso, pensando aí, por exemplo, em uma estratégia no método da mediação, que vai ter esse terceiro impessoal, esse terceiro neutro, que vai facilitar a comunicação, talvez seja a primeira vez que as partes vão conseguir se ouvir. Porque quando elas tentavam no âmbito do escritório ou no âmbito da residência, uma só gritava com a outra, batia a porta, saía, não terminava a conversa. Então, vejam, é muito importante ter esse conhecimento sobre comunicação, sim. Outra técnica importante, além de saber teoria do conflito,
técnicas e ferramentas de comunicação, eu tenho que ter técnicas de negociação, e negociação baseada em princípios, negociação baseada em interesses, não aquela negociação de barganha. Porque, gente, eu vou ser sincera, olha, me dá dor de estômago quando a gente vai para uma audiência e começa aquela negociação de assim, né? Então eu vou pedir 10, para outra parte oferecer 5, para a gente chegar no 7,5. E tem juízes, tem promotores, tem advogados que acham isso super sossegado. Gente, não é mais fácil pedir o 7,5 comprovando que o 7,5 é o justo? Eu sei que o judiciário ainda não é assim, mas nós precisamos começar um processo de mudança, né? O que eu quero, para que eu quero e o quanto efetivamente eu quero. E vamos tirar a barganha, porque barganha desgasta o relacionamento. Né? A gente tem que aprender a negociar de uma outra maneira. Então, essas técnicas de negociação ajudam bastante. Ferramentas da mediação, eu não preciso ser um mediador, mas eu preciso conhecer a mediação. Não a mediação do Código de Processo Civil. Não a mediação da lei de mediação. Eu preciso conhecer o método de mediação. Entender o que é uma mediação. Ler sobre isso, assistir, se possível, a uma mediação privada, que é totalmente diferente de uma mediação judicial, certo? E preciso, para tudo isso dar certo, ter um pensamento sistêmico. E aí chegamos no nosso ponto de hoje. E aí o primeiro livro, vou mostrar então, né? O pensamento sistêmico é o novo paradigma da ciência. E tem que ser o novo paradigma da advocacia. Eu preciso pensar que eu não estou falando de pessoas isoladas, de problemas estanques. Eu estou falando de sistemas integrados. Então, eu preciso ter um olhar mais cauteloso quando eu for lidar com estes sistemas, porque a solução só será efetiva, só será sustentável, só será customizada se efetivamente ela contemplar parte dos interesses de todos dentro de uma lógica do ganha-ganha. Por isso que eu falei que não é a negociação de barganha, não é a negociação do ganha-perde, é a negociação do ganha-ganha. Todos juntos para fazer com que cheguemos aí a uma composição que seja interessante para todas as partes envolvidas. E isso requer um pouco de multidisciplinaridade. E aí eu gostaria de ler só um trecho desse livro aqui, que é da Maria José Esteves Vasconcelos, que é o Pensamento Sistêmico, que diz o seguinte: a dialógica é característica fundamental do pensamento complexo, ou seja, de um pensamento capaz de unir conceitos. Lembra da integração que a gente vinha falando, pensamento integrativo, métodos integrativos, né? Então, capaz de unir conceitos que tradicionalmente se opõem. Ah, como assim, Fabiana, no nosso caso concreto? Propor uma mediação para uma ação judicial que está em andamento há 10 anos. Eu já fiz isso. E nós conseguimos resolver a questão e agradar as partes envolvidas. Né? Então, capaz de unir conceitos que tradicionalmente se opõem, considerados racionalmente antagônicos e que até então se encontravam em compartimentos fechados. É como se o judiciário fosse só para litígio. Não, pode ser para pedido de homologação de acordo. Como se a mediação fosse só para questões familiares. Não, mediação também pode ser para questões empresariais. Como se práticas colaborativas fossem só para casos de divórcio. Não, existe o divórcio colaborativo, mas existe também um direito empresarial colaborativo. Nós temos especialistas nisso. Ah, como se as constelações pudessem ser utilizadas somente para os casos de família. Não, existem constelações organizacionais que ajudam e ajudam muito a entender aquela organização, aquela entidade, aquela empresa enquanto sistema. Então, nós precisamos realmente trabalhar este pensamento mais complexo. Os desafios que nós temos pela frente é que nós vamos ter que lidar com táticas de jogo pesado, né, da outra parte, às vezes, do outro advogado. Por isso que eu brinco, né? Tem uma amiga que fez um curso de mediação comigo, lá com a Anne Isolde, que hoje é a presidente da comissão de mediação da nossa seccional, que é a Daniela Tachner. A Daniela brinca, a gente teve em um dos cursos que eu fiz com a Ana, nós tínhamos as simulações, as dinâmicas. E eu estava num caso
contra a Daniela. Eu era advogada da parte e a Daniela, eu não lembro se ela era advogada da outra parte ou se ela era a cliente, a parte contrária. E eu lembro que eu comecei tentando, bonitinha, né? Vamos tentar chegar a uma composição amigável, porque, olha, vamos ver as opções, né? Quais opções? Vamos filtrar as opções para ver quais são realmente possíveis. Vamos tentar montar um acordo. E o papel da Daniela naquela prática era ser uma negociadora resistente. Eu sei que chegou um momento em que eu vou ser sincera, depois de meia hora, porque era uma dinâmica também, mas eu já fiz isso em audiência, quando a pessoa foi muito resistente, eu peguei, larguei a caneta e falei, não, tá bom. Aí, e quem me conhece sabe que quando eu largo a caneta e faço, é porque eu virei a chave. Agora a gente vai litigar. Eu comecei, então, por que de acordo com a lei tal, tal e tal, tem jurisprudência assim, assim, assado, que não sei o que lá, tem documento na página tal, parará. Então, vejam, eu tenho que estar preparada também para pegar do outro lado um profissional que tenha tática de jogo pesado. Então, eu começo com o meu discurso colaborativo. Pode ser que eu tenha que ir para a tática de jogo pesado no sentido de, ó, eu sei a lei, eu sei qual é a jurisprudência, eu sei jogar esse jogo pesado. Até para ganhar o respeito do outro profissional e poder voltar para a colaboração. É o que eu tenho brincado, que é o famoso litígio estratégico, que eu tenho utilizado muito. Entrar com aquela ação, você tenta uma negociação, não dá certo. Tenta uma composição amigável, não dá certo. Aí eu entro com aquela ação, aquela que tem assim 200 páginas de documento que compromete a outra parte até o último fio do cabelo. Aí você consegue eliminar. Só que existe um outro interesse do teu cliente, que não é só aquilo que foi pedido na liminar. Ele precisa ter uma continuidade daquele relacionamento, por algum motivo, com a parte contrária. Aí, quando você consegue eliminar, é aquele momento, né, triunfal, que você passa a mão no telefone, liga para outra parte, liga para outro advogado da outra parte, fala, então, colega, olha, eu não sei se você acessou os autos, mas eu consegui uma liminar, né, que diz isso, isso, isso e isso. Será que agora o colega gostaria de conversar? E, gente, é mágico, é impressionante. Geralmente, depois de uma liminar bem trabalhada, bem obtida, as pessoas elas desenvolvem assim uma escuta ativa e uma empatia, porque às vezes a gente tem que ensinar didaticamente, do gênero, ó, o judiciário não vai te trazer uma solução adequada. Então, eu te mostrei aqui para liminar. Então, volta para cá, vem comigo e vamos conversar. Vamos construir juntos algo que seja mais, como posso dizer, mais adequado para a nossa questão. Então, isso é realmente trabalhar os interesses das partes, as reais necessidades, que é justamente aquilo que o judiciário não vai conseguir fazer. Então, o advogado, ele vai ser um assessor jurídico, ele vai ser um consultor e ele vai ser também negociador, ele precisa ser um negociador. E aí eu peço licença para ler esse pequeno trecho do livro Meios Alternativos de Solução de Conflitos, da editora FGV, que foi coordenado pela professora Fernanda Tartucci e que fala sobre o papel do advogado como negociador. A atuação de negociadores como resolvedores de problemas, como proposto pela teoria de Harvard, que é justamente a negociação baseada em princípios, não é apenas um conjunto de técnicas ou estratégias. Ela implica mentalidade e orientação novas. Ela propõe que advogados e clientes formem parcerias colaborativas, que as partes se orientem para a criação de valor, minimizando os custos de transação. Sejam eles os custos financeiros, os custos emocionais de uma ação judicial, buscando ativa e criativamente trocas vantajosas. O objetivo é a busca de soluções que servem aos interesses da parte, mas que levam em consideração as necessidades e interesses legítimos do outro lado. Então, nós precisamos sempre pensar nessas práticas. Eu já estou caminhando para o final. Só para a gente poder terminar, eu vou falar rapidamente das características da mediação, características essas que algumas estão na lei e outras não, por isso que eu digo que é muito importante que o advogado procure mais informações a respeito desses métodos, porque a gente tem que o mediador, ele tem uma conduta circunstancial, que vai poder variar de caso a caso, porque o mediador, ele tem essa visão mais da peculiaridade daquele sistema, da peculiaridade daquele contexto, daquele conflito. A mediação, ela é um método autocompositivo,
Só que ela vai depender da voluntariedade, gente. Assim como as constelações, assim como o direito sistêmico. Se a pessoa não quiser participar, nós não conseguimos obrigá-la. Então, a voluntariedade faz parte. Assim como a boa-fé, que precisa ser resgatada por nós da advocacia, né? A boa-fé começando pelos profissionais do direito. Protagonismo das partes, confidencialidade, aquilo que é falado na mediação, morre na mediação. A mesma coisa no caso do direito sistêmico, aquilo que acontece numa constelação, morre ali na constelação, a gente não sai falando para os outros o que viu, porque são conteúdos muito íntimos, aparecem às vezes, a gente vai... Aconteceu comigo quando eu fui constelada. Eu fui constelar uma questão profissional, veio uma questão de família, foi há 3 anos atrás, envolvendo a minha mãe, e uma questão, assim, veio uma informação que na época eu falei, nossa, nada a ver. Algumas coisas fizeram sentido, outras não. Essa informação que eu falei nada a ver, eu descobri no começo desse ano que tinha tudo a ver com um problema familiar. Então vejam como a constelação é algo que vai caindo a ficha aos poucos, e ela vai te explicando, ela vai te dando instrumentos, ela amplia a sua consciência no primeiro momento, né? Ela amplia assim, só que ela continua. Se você for sensível e se você continuar interessado em resolver o problema, parece que a cada momento aquilo que você constelou faz mais sentido. E esses métodos necessitam da atuação de um terceiro neutro e um terceiro que seja multiparcial e não imparcial. Por que multiparcial e não imparcial? Porque pode acontecer, por exemplo, na mediação, gente, de uma parte ser muito mais empoderada que a outra. E aí vai ser papel do mediador equilibrar o sistema. E para equilibrar o sistema, ele vai ter que sair da imparcialidade e vai ter que ir para multiparcialidade. Naquele momento, ele tenta empoderar mais aquela parte que está desempoderada. Quando ele consegue o equilíbrio, ele volta para a imparcialidade. Então vejam como é complexo. Muito mais complexo do que fazer uma inicial, tá? Para quem fala, mediação, práticas colaborativas, direito sistêmico, é muito mais complexo, porque exige um pensamento complexo, uma conduta realmente complexa. É um campo profissional que se beneficia da multidisciplinariedade, baseado no paradigma da colaboração e da construção de consenso. E, por fim, o acordo não é uma premissa básica da negociação, como a gente já falou, certo? Da mediação. Ela é uma consequência lógica do trabalho de cooperação realizado ao longo do procedimento. E para potencializar, muitas vezes, a mediação, ou mesmo as ações judiciais já em trâmite, nós podemos ainda utilizar ferramentas do direito sistêmico, que são as constelações. O Dr. Sami, lá na Bahia, no interior da Bahia, começou a utilizar as constelações para poder realmente conseguir identificar a raiz do conflito. Porque uma coisa é identificar o conflito, que foi aquilo que eu falei no começo. Outra muito diferente é identificar a raiz do conflito. Por que surgiu o conflito? Por que as partes agem do jeito que agem? Veja só, as constelações, elas surgiram como uma técnica terapêutica para ajudar nas terapias. Só que quem faz terapia sabe, né? Terapia 1, 2, 3, 4 anos, e às vezes a gente fica lá patinando e não consegue entender. A constelação não. A constelação, ela vai ali de uma maneira mais certeira, de uma maneira mais cirúrgica, na origem do conflito, na origem do problema. Por meio das constelações, a parte ela tem a oportunidade de visualizar esse sistema que ela integra e que muitas vezes é inconsciente. Ela consegue muitas vezes visualizar padrões. Ela se dá conta de que aquilo que ela está fazendo é um padrão familiar, que aquilo que ela está fazendo já foi feito pela avó. A avó passou a mesma coisa naquele casamento, por exemplo. Ou então, o avô passou o mesmo problema quando ele abriu o negócio. E é o padrão da família, o jeito que eles lidam com o dinheiro. Precisa mudar. Propicia essa percepção ampliada da realidade. Se eu sei que é o padrão, se eu identifiquei o padrão, se eu tenho mais consciência, se eu tenho essa percepção ampliada, se eu enxergo o verdadeiro cerne do problema, isso vai me ajudar e muito na solução da questão, na construção dessa solução. Então, a constelação ela pode ser utilizada como uma etapa prévia à mediação. Ela pode ser utilizada como uma etapa prévia ao ajuizamento de uma ação judicial, quando o cliente insiste que tem que ser pelo judiciário. Ela pode ser utilizada no meio
da mediação. São 10 sessões de mediação, da quarta eu percebi que as partes se empacam ali num ponto e tem alguma coisa ali que eu não estou conseguindo, enquanto mediador, identificar. Manda as partes para a constelação, para que elas tenham essa visão ampliada, para que elas realmente consigam se beneficiar ainda mais do procedimento de mediação. E pode, como nós temos visto, começou na Bahia, agora também já temos em São Vicente, temos no Fórum de Santo Amaro, temos em alguns outros fóruns, ser utilizada também para fomentar não é a palavra correta, mas para favorecer uma dinâmica de construção de acordos em processos que estão em trâmite, justamente por ampliar a consciência das partes. E aí, só para terminar, agora terminar de verdade, eu só vou nomear, e o Fernando, nas próximas reuniões que ele vai mandar para a gente, ele vai falar sobre tudo isso, o Fernando e os integrantes da comissão. Os princípios sistêmicos são o princípio da ordem, então o respeito àquilo que veio anteriormente. E aí isso vai ser trabalhado de maneiras diversas dentro da empresa, dentro da família, e sempre que for. Digo isso de carteirinha, né? Nós que estamos numa quarentena típica, eu perdi meu pai no dia 9 de abril. E foi no final da doença, foi, na verdade, nos últimos 3 meses, quando nós voltamos, quando eu, né? Minha culpa, quando eu voltei a respeitar o princípio da ordem, porque muitas vezes eu batia de frente com ele, que a nossa relação melhorou infinitamente. E quando eu voltei a respeitar o princípio da ordem, ele era pai. E chegou um ponto em que ele disse como ele queria ser tratado, em termos de doença. E as minhas irmãs não aceitavam. Ele é o dono, é o protagonista do conflito doença. Ele era meu pai. E a minha obrigação era acatar aquilo que ele queria. E nós conversamos muito sobre isso. Foi nesse momento que o vínculo e o princípio do pertencimento entre mim e ele parece que efetivamente aflorou, reaflorou, porque ele tinha aflorado até os meus 8 anos, a gente passou a se desentender muito dos meus 8 aos meus 39, e nós nos encontramos novamente nesse final. E aí foi que eu percebi a necessidade desse equilíbrio dinâmico entre o dar e o receber. Porque enquanto filhos, nós esperamos sempre receber atenção, receber coisa, receber isso, receber aquilo. Meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Mas a gente também tem que dar. Foi um momento em que ficamos como acompanhantes no hospital, aquele momento de você medicar, aquele momento de você cuidar. E quando ele partiu, coincidentemente, foi num dia que eu estava como acompanhante, para mim aquilo não poderia ter sido mais sistêmico. Então fica aqui o meu depoimento, e eu acho que, assim como eu tenho os meus conflitos, estou passando por um divórcio absurdamente litigioso, tá? Litigioso a ponto de meu ex-marido tinha que entregar as crianças, eu tinha que buscar meus filhos hoje às 6 horas, é aqui perto, eu ia buscar às 6, trazê-los para casa, colocá-los para brincar, para fazer a live. Ele me mandou uma mensagem 5 horas da tarde dizendo que ele traria às 6. Quando deu 6h05, ele falou que atrasaria 15 minutos. Ele chegou no meio da live. Então teve uma hora que eu não sei se vocês perceberam que eu só digitei uma mensagem. Quando eu estou no meio da live, eu não vou levantar para atender a campainha, né? Até porque eu desliguei a campainha quando começou a live, né? Então vejam a que ponto chegamos, né? O produto do possível. Horrível, gente, horrível. Perdeu-se um relacionamento de 23 anos, uma história de 23 anos que se perde no litígio. Então fica o meu depoimento pessoal, porque se eu já era uma grande adepta da mediação, das práticas colaborativas, do direito sistêmico, passo agora a ser uma adepta convicta, porque realmente o litígio causa estragos que muitas vezes são irreparáveis. Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Espero ter colaborado, ter trazido aí algumas reflexões. E os livros, rapidamente, Fernando. Nós temos aqui o Caminho Colaborativo para o Divórcio, temos o Divórcio Colaborativo, temos um que foi lançado agora há pouco, que a Anisolde é uma das coordenadoras, das organizadoras, que é o Manual de Solução de Conflitos.
Nós temos um do William Ury, da Escola de Harvard, que é o Resolução de Conflitos. Para quem gosta de empresarial, mediação empresarial, aspectos jurídicos interessantes. Você que é de um escritório grande, que acha que mediação não é para você, ó, tem livro para você também. Né? A nova ordem das soluções alternativas de conflitos e o Conselho Nacional de Justiça, mostrando que isso é uma política pública encabeçada pelo CNJ, através daquela norma administrativa que nós falamos, que é a Resolução 125. Esse que é um clássico, acesso à justiça. O que é acesso à justiça? Acesso à justiça é acesso ao provimento jurisdicional? Talvez seja muito mais do que isso. Esse aqui que é de negociação e conflito, tá acabando, Fernando, juro. Gestão de negociação, esse que também é muito bom, como conseguir o que se quer sem ceder o que não se deve, né? Este que é maravilhoso, argentino, Mediación, Diseño de una Práctica, que é da Maria Helena Caram, muito bom também. Hoje em dia, por site, a gente consegue, nada como a globalização, né? A mesma globalização que traz o coronavírus, pode trazer um livro da Argentina. Vejam que tudo é muito multifacetado. Esse aqui, Mediação de Conflitos, organizado pela Tânia Almeida, pela Comissão de Mediação lá do Rio de Janeiro, que tem feito também um trabalho excelente. E este, gente, que é sobre diálogos. Diálogo do David Bohm. Ele vai discutir aqui a diferença entre diálogo e debate. Vou sintetizar o livro, vou dar um spoiler aqui em uma frase. O diálogo é frescobol, o debate é ping-pong. E ele vai mostrar pra gente como dentro dessa sociedade de rede, o diálogo é muito mais útil do que o debate. Né? Em uma época de polarização de ideias, talvez a gente devesse começar lendo esse diálogo do David Bohm para depois ler os outros. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada pelo convite, agradeço a sucessão do Tatuapé, agradeço a Comissão de Direito Sistêmico na figura do seu presidente e da vice-presidente, agradeço aqui a Mônica Gama, minha amiga, que é presidente da Comissão de Práticas Colaborativas, que era inédita, né? Porque a gente nunca teve uma comissão da seccional de práticas colaborativas. Deixo aqui o meu contato à disposição de todos. O contato que eu deixo, gente, não é e-mail. Eu vou ser sincera que e-mail eu tenho uma dificuldade tremenda de responder, porque já tenho e-mail de cliente. Então, eu deixo o meu celular. O meu celular já virou mais público do que banheiro de rodoviária. Então, me mandem mensagem, só que vocês vão receber resposta por áudio, tá? Porque eu sou a rainha dos áudios. Eu transformo o celular de vocês em, como que é? Em Spotify, praticamente. Em podcast. O meu celular é 11, porque a gente fala de São Paulo, 995224749. 11 995224749. Acabando aqui, eu vou tirar foto desses livros, eu vou mandar para o Fernando, e aí o Fernando, não sei se vocês têm grupo de WhatsApp da comissão, da subseção, aí eu deixo com ele as fotos dos livros para ele poder encaminhar no grupo de vocês, tá bom? E permaneço à disposição. Muito obrigada, doutora Fabiana. Que aula, hein? Nossa, que maravilha. Muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Nesse momento que essas técnicas são tão importantes para a gente aplicar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E muito mais que isso, te agradecer por compartilhar o seu testemunho. Porque, olha, não é qualquer um que compartilha um testemunho desse, né? Dessa narrativa. E como a gente entende que as coisas não acontecem só na casa dos outros, na nossa casa também. Não é verdade? Então, assim, a gente só tem realmente a agradecer, tá? Muito obrigado. Passo a palavra ao Fernando. Fernando, muito obrigada também. A sua condução nessa comissão de direito sistêmico, você sabe que está sendo maravilhosa, com primor, trazendo conteúdo como esse de hoje, maravilhoso. Parabéns. E, assim, para a gente é uma honra estar participando de tudo isso, tá? Passo para você a palavra para suas considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença e obrigada, doutora Fabiana. Um grande abraço. Bom, não preciso nem falar, estou assim, como eu disse, ia ser uma aula, né? A gente aprende muito e anotei aqui várias coisas que eu também quero refletir.
né? Então, muito obrigado, Fabiana, por ter aceitado o convite, né? Espero que você possa voltar outras vezes na nossa Com comissão, certeza. outros assuntos. Tem a comissão já vou fazer uma propaganda para a comissão da Marisa, da OAB Concilia. Eu acho que poderia fazer uma grande contribuição para a comissão da Marisa. Então, com certeza, iremos chamá-la novamente para palestrar conosco. Marisa, tem alguma questão para... Porque eu ia passar para a Marisa isso, das questões, acho que a gente fez pergunta. Nossa, eu estou aqui também super agraciada e compactuando extremamente. Eu já sempre fui sua fã há tempos e agora, estando como presidente da OAB Concilia, é justamente esse o propósito, o que nós estamos trazendo aqui para fomentar também, juntamente com a doutora Andréia, que está aqui, porque eu já estava aqui nos bastidores. Que bom que tem isso também para contribuir, porque esse é uma nova forma de atuar e começa a partir de nós, né? Então, é exatamente tudo isso colocado em prática e te ouvir, meu Deus, também estou igual o Fernando aqui, ó, um monte de anotação. E já aproveito para dizer que o seu telefone vai tocar. Veja a sintonia de pensamento. Eu estou vendo uma mandala ali atrás da doutora. Eu gostei. Você pintou ou não? A minha eu comprei, mas também tem uma mandala ali também. Veja como estão em sintonia. Cada mão por mim, exatamente isso. Mas eu quero aproveitar aqui, até tem muitos comentários aqui no chat, todos gostaram muito, agradecendo bastante. Tiveram aqui a Mônica, por exemplo, comentou sobre as profissões audiencistas que acabaram. Isso realmente é algo bem relevante de ver o que vem para ficar e o que de fato precisa ser reformulado e revisto, né? Pensado, porque só essa questão o advogado vai ter que se adaptar mesmo. E aí, como ele faz só o audiencista nesse quesito todo? E outros comentários também, a Solange aqui comentou, a doutora Fabiana extremamente lúcida e sintonizada com o nosso momento atual e com certeza com o momento pós-pandemia. Muito obrigada pela sua palestra. Quem tem dor tem pressa. E trouxe aqui também um outro comentário, prática da empatia em concreto. Quem trouxe isso foi a Luciane Costa. E aqui, depois, aqui no final, muitos comentários de agradecimento, todos parabéns, elogiando muito, principalmente não só a relevância do tema, mas principalmente a sua competência e principalmente também a forma eu vou elaborar da forma que eu vejo também, a forma de conexão, né? Porque a gente se conecta justamente através da vulnerabilidade e é a vulnerabilidade que nos faz forte. Então, quando você trouxe uma prática que você está vivendo, né, que é algo que não foi lido em nenhum livro, que não foi algo de nenhum autor, você como protagonista disso e trazendo isso como de fato acontece, a conexão aqui dos comentários, todos maravilhosa, sensacional, parabéns, melhor aula. Então, junto com todos os comentários aqui, que são inúmeros, minha gratidão também. E espero tê-lo conosco também na comissão da OAB Concilia, já aproveitando o gancho do meu querido presidente. Pode contar comigo. Vai ser uma honra e uma alegria muito grande poder compartilhar tudo isso, e eu também agradeço muito pela sua contribuição, não só como advogada, mas principalmente como ser humano. Obrigada. Obrigado, que emoção. Só queria deixar uma palavra que foi muito importante, que você falou do papel do advogado, né? Nós vemos isso aqui, a gente enfatiza muito na Comissão de Direito Sistêmico, cada um tem que estar no seu lugar, né? Então, nós somos advogados, eu não posso me colocar, mesmo tendo esse conhecimento do direito sistêmico, da constelação familiar, como constelador, não sou terapeuta, não sou nada disso. Isso aí é um meio, né, que justamente me auxilia na resolução de conflitos, né? Para justamente trazer à luz algo que está oculto e o cliente, exatamente isso que você falou, o cliente poder tomar o caminho, né, que for mais necessário, mais adequado naquele momento para aquele conflito, né? Então, foi muito importante você ter enfatizado isso, porque é algo que a gente enfatiza sempre. E a gente sabe que nesse meio do direito sistêmico, que é algo que está em construção,
muita gente não sabe, confunde os papéis. Uhum. Né? Então acha que, não, é terapeuta, então eu posso fazer constelação. Aí o cliente vem com uma expectativa, achando que vai achar um terapeuta. E aí nós, como advogado, temos que falar, olha, eu sou advogado, não sou terapeuta. Né? Até comentava isso hoje com a doutora Mônica Gama, né? Que eu tive que até falar para uma cliente, né? Falar, olha, eu acho que você se equivocou, você está procurando a pessoa errada, né? Eu sou um advogado. Agora, claro que eu tenho um conhecimento, né? Tenho uma percepção que me auxilia a conduzir o meu cliente, né? Para que juntos podemos seguir um caminho que for mais adequado. Então, muito importante essa fala, muito lúcida e muito, ao mesmo tempo, muito sensível. Então, muito obrigado, doutora Fabiana. Fabiana, não vou falar doutora Fabiana, Fabiana. Doutora Fabiana doeu, hein? Porque é uma amiga, né? Fabiana é uma amiga, é uma pessoa que eu admiro muito pela sua inteligência, né? E, ao mesmo tempo, pela sua sensibilidade. Então, para a gente é uma honra. E, com certeza, iremos chamá-la uma próxima vez para falar de outros temas, né? Não, eu que agradeço o convite, porque poder falar sobre esses métodos, estando como parte, eu que nunca fui parte em nenhum processo, agora eu sou parte em 5, é assim, é até terapêutico, sabe? É até terapêutico. Que bom. Nossa, muito obrigado mesmo. Então, não tenho mais perguntas, então agradeço então a presença de todos. Agradeço, agora que eu vi que está o doutor Renato Camacho, né? Presidente da Comissão de Assistência Judiciária, muito obrigado pela presença. E então, agradeço a todos então pela presença. Doutora, muito obrigado pela condução aí dos trabalhos, né? Por estar aqui conosco. Espero que esteja em outras ocasiões conosco. Sempre é um prazer tê-la aqui. E uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom final de semana. E boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.